Pessoal, quem não domina as técnicas sem enxerto, certamente já sente isso no seu consultório, né? Os reflexos disso, porque esse profissional está ficando fora do mercado de trabalho. Os pacientes não conseguem mais optar por enxertos ósseos, né? Perceba que até as empresas de implantes já tiveram que evoluir seus portfólios para contemplar as técnicas de ancoragem. Dê uma olhada no portfólio das grandes empresas, você vai ver implantes mais longos, mini pilares mais angulados e o tratamento dos arcos totais, né, o Full Arch, ele já está totalmente voltado através das empresas, dos portfólios, para arcos totais sem enxerto ósseo também. Os próprios pacientes já sabem que é possível fazer o tratamento com a carga imediata e sem enxerto ósseo. Duvida disso? Então dá uma olhada, por exemplo, nesse meu canal do YouTube, onde eu comecei do absoluto zero, criando vídeos informativos sobre a técnica Alonfor e implantes zigomáticos. E esse canal já está com mais de 100 mil inscritos, né? Pacientes que buscam esse tipo de tratamento através da internet e de vídeos para entender um pouco mais sobre como isso funciona. Mas como que inicia nesse mundo, né? Qual que é o caminho? Tudo começa com o conhecimento básico da técnica Alonfor. Entenda isso e anote aí. Sabendo utilizar a técnica Alonfor, eu já irei solucionar por volta de 70% dos meus casos de maxilas atróficas, tá? Então isso é muito importante, isso é ótimo. Agora, para aprender a operar Alonfor, dependendo da experiência e dedicação de cada um, é possível uma implementação gradual somente com a aquisição de conhecimento teórico. Você vai selecionando os casos mais fáceis, vai evoluindo caso após caso. Se você não tem dúvida em relação à técnica Alonfor, eu sugiro que você assista a minha live da semana passada, onde eu entrei no cerne da técnica Alonfor. Assistindo aquela live, você já vai ter um bom direcionamento de como quando indicar e como executar a técnica Alonfor. Por outro lado, o Alonfor ele não é mais uma novidade. O Alonfor completou 25 anos, não é mais uma inovação e nem um diferencial. Já se provou cientificamente, né? Até aquele mais cético, aquele famoso tiozão do ilico, né? Já faz a técnica Alonfor finalmente. Então, os cirurgiões que, assim como eu, executaram essa técnica em uma época onde o enxerto ósseo era uma regra, se posicionaram com um grande diferencial e colheram os frutos desse diferencial. Mas agora acabou. Realizar a técnica Alonfor é algo trivial e todo o conhecimento teórico está disponível gratuitamente na internet. É só você ver minha live da semana passada, a aula completa, não escondi nada, joguei tudo que eu tenho lá de conteúdo gratuitamente para você. Mas então, onde que está o grande diferencial? Está em duas pontas. Primeiro, o profissional que consegue garantir os casos, mesmo de atrofias mais severas. E o outro é o profissional que faz o Alonfor, mas consegue ele mesmo sozinho lidar com potenciais insucessos da técnica. Felizmente são raros, mas em algum momento da sua vida vai acontecer. Então quando você domina não só os casos de atrofia moderada, mas também severa, e você garante o 100% de resolução dos seus casos, você passa a ter um diferencial. Então é aí que entra o grande diferencial do momento. Os implantes zigomáticos. Apenas aí 1% dos dentistas fazem implantes zigomáticos. Então é um caminho que ninguém explorou ainda o potencial tamanho que existe. Dá para você contar nos dedos os cirurgiões que hoje no Brasil sabem indicar, planejar e executar os implantes zigomáticos. Vamos lá. O implante zigomático ele é algo muito polêmico. Ele é amado por quem sabe fazer bem e odiado por aqueles que não fazem, né? Geralmente aqueles que não fazem querem dar opinião de algo que desconhecem. Mas tudo bem, para nós, quanto mais gente criticando, né, e desacreditando na técnica, temos um mercado todo aberto para quem acredita, entende e domina essa técnica. Muita gente que tenta aprender acaba desistindo no meio do caminho. Agora, aqueles que de fato aprendem passam a ter um imenso diferencial em seu arsenal de opções terapêuticas para maxila atrófica e certamente acabam se tornando profissionais de referência em seu mercado, pois conseguem resolver 100% dos casos sem enxerto ósseo e na 99% das vezes com carga imediata. Mas como aprender de fato a indicar, planejar e a executar implantes zigomáticos? Basicamente, existem duas formas. A forma que me ensinaram e a forma que eu ensino. Eu vou te mostrar os dois caminhos e aí você mesmo tire suas próprias conclusões. Mas antes de eu falar sobre isso, você pode estar se perguntando, mas quem é você? Por que eu deveria escutar você falar sobre implantes zigomáticos? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernando Giovanella, eu sou cirurgião bucomaxilofacial, fiz mestrado em implantodontia na USP em Bauru,
onde aprendi a tratar casos sem enxerto ósseo com o professor Franciscone e, na época, o Dr. Paulo Maló, que estava fazendo seu doutorado lá na USP na mesma época. Eu sou autor do livro Zigoma 2.0, A Nova Era dos Implantes Zigomáticos, e também sou consultor de P&D da SIM na área de maxilas atróficas. Então, agora eu vou passar para você a forma como nós fazíamos os implantes zigomáticos na época. Nós dávamos uma olhada no PDF da tomografia e íamos para a cirurgia utilizando a técnica chamada técnica de Stella. Nessa técnica, você faz uma canaleta no pilar zigomático e segue essa orientação para fazer a osteotomia até a região do corpo do zigoma e depois instala o implante. Quando eu estava começando, há quase 15 anos atrás, eu fiz 1 ou 2 casos com dificuldade, mas com relativo sucesso. Até que tive meu primeiro caso de susto. Ao introduzir a broca, eu percebi uma forte trepidação nos tecidos moles da região facial e senti que a broca não tinha consistência óssea da fresagem. Ao remover a broca, havia presença de tecido gorduroso, que denotava nitidamente um erro de perfuração. Eu posso te garantir que 100% dos cirurgiões que operam implante zigomático já passaram por isso, mas jamais falarão isso em público. Enfim, a técnica de Stella não é infalível. Na verdade, ela é uma roleta russa. Mas talvez você não esteja convencido ainda. E eu vou te mostrar esse conceito então na prática, tá bom? Entenda, eu não estou questionando, eu estou afirmando que a instalação de implantes zigomáticos pela técnica de Stella ou qualquer outra técnica engessada, padronizada, é uma roleta russa e você vai entender isso agora. Mas antes de vermos o exemplo prático, vamos contextualizar a técnica para aqueles que ainda não conhecem. A técnica original para a instalação de implantes zigomáticos proposta por Brånemark preconizava sempre a instalação dos implantes totalmente intrasinusais. Isso dificultava a técnica, cirurgicamente falando, tinha que fazer uma janela ampla, uma ampla antrostomia, né? E a emergência protética do parafuso da prótese sempre ficava bem palatinizado. Então, além disso, além de dificultar a prótese, existiam alguns problemas sinusais e a má fama do zigomático começou nessa fase. Stella propôs a técnica do slot para a instalação dos implantes zigomáticos. Nessa técnica, teríamos uma possível melhora da emergência do parafuso protético, que é uma vantagem, uma disposição da antrostomia passível de ser obliterada pelo próprio implante zigomático e uma facilidade maior para a execução da técnica cirúrgica. Se compararmos a técnica de Brånemark com a técnica de Stella, a gente vê que teve um avanço, né? A técnica de fato facilitou a cirurgia. Mas existe algo extremamente perigoso. Essa tentativa de criar referências anatômicas reproduzíveis para facilitar e padronizar a técnica cirúrgica pode trazer grandes problemas no direcionamento correto do implante zigomático. Ao seguir o slot lá no pilar zigomático, a entrada da broca ela deveria, teoricamente, ela iria sempre para o corpo do zigoma, mas isso nem sempre acontece. Me deparei com esse caso na minha clínica, vindo de um outro cirurgião, onde um paciente que estava com uma reabilitação com implante zigomático totalmente instável, com a prótese solta e dor ao mastigar. Na tomografia, ficou nítido que a instalação do implante zigomático estava completamente fora do osso zigomático. Estava dentro da fossa infratemporal e o implante estava somente integrado na fina cortical da parede posterior do seio maxilar. Veja que o cirurgião que operou o caso, ele procurou seguir exatamente a técnica de Stella. Seguiu exatamente o posicionamento do slot no pilar zigomático, mas essa referência gerou um péssimo posicionamento do implante. A roleta russa veio à tona. O tratamento nesses casos é a remoção de todos os implantes e instalação de novos implantes zigomáticos, conforme fizemos. Removemos tudo e, com o devido planejamento e execução, colocamos os implantes na máxima disponibilidade óssea, bem no corpo do zigoma, e o caso foi finalizado com carga imediata. Um erro básico que muitos cirurgiões cometem é se preocuparem em demasia com a ancoragem do implante zigomático na região do rebordo alveolar ou parede anterior do seio maxilar. Mesmo com a ancoragem do implante zigomático nessa região, essa ancoragem é pequena e muitas vezes desprezível se comparada à possibilidade de ancoragem aqui nessa região, bem no corpo do zigoma. A técnica de Stella ela passa essa falsa sensação para o cirurgião, onde o preenchimento do slot pelo implante nos daria uma sensação de aumento de ancoragem, mas nem sempre isso é verdade. O mais importante e que precisa ser repetido sistematicamente é que a anatomia da região zigomático-maxilar é extremamente variável de indivíduo e até mesmo no mesmo indivíduo. Às vezes um lado é diferente do outro. Seguir uma receita, entre aspas, de bolo, uma receita padronizada para instalar implante zigomático é como brincar de roleta russa.
Não é raro a instalação de um implante totalmente extramaxilar de um lado e a posição do implante do lado oposto obedecer a uma posição completamente diferente. A posição ideal do implante zigomático é definida levando em consideração dois fatores. A posição da cabeça do implante na região do rebordo residual em relação à emergência do parafuso protético da posição ideal em relação à montagem dos dentes. E 2, a área de máxima disponibilidade óssea no corpo do zigoma. Quando esses dois fatores são considerados, fica nítido que não é possível a escolha pessoal de uma técnica padronizada, seja lá qual for, mas sim a anatomia e a oclusão do paciente. É muito fácil dar aula teórica de implante zigomático se pautando apenas em teoria, porém na prática as coisas são completamente diferentes. O que acontece é que a topografia externa da região zigomático-maxilar nem sempre condiz com a melhor área da inserção do implante zigomático, porque você tem quando você descola, a visão é tunelizada e muitas vezes não representa a anatomia externa com o que está na parte interna. Às vezes um abolamento ósseo nada mais é do que a parede interior do seio maxilar. Adivinha como que eu aprendi tudo isso? Passando por tudo isso. Passei um grande apuro em um caso de duplo zigoma e quase não consegui finalizar a cirurgia. A partir daí, eu comecei a estudar tudo que eu podia sobre como tornar minha cirurgia mais previsível. Se para fazer uma cirurgia ortognática se investe vários dias em planejamento, em simulação, por que não utilizar essa mesma abordagem para deixar a cirurgia mais previsível? Na cirurgia ortognática, todas as decisões cirúrgicas são tomadas no pré-operatório, no planejamento. Na cirurgia, é apenas execução do planejado. No zigomático, na época, e infelizmente a maioria ainda faz hoje, é uma tentativa e erro. O cirurgião rebate o retalho, logo começa a imaginar intuitivamente onde é a perfuração inicial. Na hora da cirurgia, após a anestesia e o descolamento mucoperiosteal total, é hora de iniciar a perfuração para a posterior instalação dos implantes zigomáticos. Nesse momento crucial do procedimento, o questionamento que domina a mente do cirurgião é: e aí, aonde que eu furo? Nesse momento não interessa seus títulos acadêmicos, não interessa quantos artigos você publicou, não interessa o seu ego. Essa é a hora da verdade. E é aqui que acaba a demagogia e se inicia uma clara distinção entre informação e conhecimento. Você pode ler todas as publicações de implantes zigomáticos, ler as revisões sistemáticas de literatura, você pode ter muita informação. Claro que essa informação também é importante, mas não é o suficiente. A sabedoria não está no acúmulo quantitativo de informação, mas sim qualitativo. O professor ideal é o curador da informação útil. Saber as poucas informações essenciais que nos guiarão até as condutas práticas é a real sabedoria. E é isso que nos leva a resultado. Mas e aí? Onde eu furo? A intuição é o grande motor do procedimento. Até então, né? O grau de subjetividade é muito grande. A resposta está na tecnologia, no conhecimento cirúrgico e na objetividade do raciocínio prático. O que significa isso? Quando se fala em tecnologia, muitas pessoas pensam em aquisições de sistemas caríssimos de navegação, talvez a utilização de um sistema muito sofisticado, e isso acaba gerando um pouco de confusão. Isso também é um caminho, mas não é o único. E se houvesse uma forma de melhorar substancialmente nossa assertividade cirúrgica, diminuir a nossa curva de aprendizado, termos referências objetivas para realizar as perfurações iniciais com segurança, sendo algo totalmente acessível a todos os cirurgiões de imediato, sem investir um centavo. Não seria interessante? É aqui que eu quero compartilhar com você o principal aprendizado e a grande solução que se chama planejamento virtual tridimensional. Foi aqui que o conceito Zigoma 2.0 começou a ser desenvolvido. Existem várias formas de aprender implante zigomático. Eu vou te mostrar agora, é um caminho. É o melhor caminho? Não posso responder, pois eu teria um viés. Então, eu sugiro que você entenda o método e depois tire você mesmo as suas próprias conclusões. Uma vez que o implante foi colocado na posição perfeita, na máxima disponibilidade óssea no corpo do zigoma e na região do rebordo, esses implantes eles são reduzidos para o tamanho da broca. Isso que você está vendo aqui são as brocas iniciais. E aqui nós temos então como deve ser a perfuração inicial. Isso é transmitido então para outro software, onde essas brocas elas são removidas e eu vou ter então o que a gente chama de protótipo virtualmente operado. Então eu não estou fazendo hands-on no protótipo
impresso aleatoriamente. Eu sei que essas são as posições perfeitas onde eu vou ter o máximo ancoragem no zigoma, a melhor relação no rebordo. A partir daí eu posso pegar esse protótipo, imprimir, e eu posso inclusive fazer a perfuração desse protótipo para testar a posição exata de onde vai perfurar a broca. Eu consigo estudar em detalhes a passagem sinusal dessa minha broca, então as sensações de cair no vazio e voltar para o corpo do zigoma. Então essa é a grande vantagem de você operar protótipo virtualmente operado. Você não define onde vai ser feita a perfuração. Você apenas perfura onde foi previamente delimitado. Esse método é para o cirurgião, para aquele que quer simplesmente sentar no mocho e realizar os procedimentos com segurança e com maestria. Quando você perguntar na hora da cirurgia onde eu furo, a resposta vai estar na palma da sua mão. Mas se você quer fazer parte desse grupo de dentistas que de fato executa implantes zigomáticos com segurança, eu tenho algo para você. Eu resolvi compartilhar todo o meu aprendizado ao longo de 15 anos aí de implantes zigomáticos, mas não apenas mostrando o que deu certo, não apenas mostrando fotos de implantes instalados, mas sim mostrando o passo a passo de como que se indica, como faz o planejamento virtual, o passo a passo do uso do software, né? Aí que está a grande sacada, é você entender a usar um software aberto, que não precisa de fazer nenhum tipo de aquisição, que ele pode exportar o STL, que é um software totalmente execuível por todos os dentistas. Sendo assim, eu compilei o conteúdo completo dos meus cursos presenciais inteiros em uma plataforma online. É o mesmo conteúdo presencial, porém editado, mas não editado por um editor, editado por mim. Eu mesmo fiz tudo. Por exemplo, segmentos de aulas que eu acho que são importantes, por exemplo, 8 horas de aulas presenciais foram editadas para pegar só mesmo o que é extremamente relevante e reduzidas por um tempo de 3 horas, por exemplo. Zigoma, muita gente ensina, mas ninguém aprende porque não existe nenhum método de ensino. Sou André Nunes, sou implantodontista, cirurgião bucomaxilofacial. Gostaria de deixar aqui meu depoimento em relação ao curso do Dr. Fernando Giovanella. Um curso esse que me deixou extremamente satisfeito, atendeu meu objetivo, a minha demanda em relação ao tópico, né? No caso, zigoma. Eu acho que a abordagem do curso é muito interessante, coisa que eu não tinha visto mesmo, uma situação inédita para mim. E eu acho legal, muito interessante a linha de raciocínio do Fernando, em que ele vai desenvolvendo ao longo do curso, explicando todo o conceito da maxila atrófica, como funciona, qual é a abordagem. E aí chega na parte de zigomático. E essa parte de zigomático, realmente assim, uma coisa que, mesmo eu já tendo conhecimento, já fazendo alguma coisa, me chamou a atenção até em relação ao planejamento. Porque o zigomático é uma coisa que a gente sempre executou de uma forma mais empírica, vendo tomografia e indo para a mesa operatória e lá elegendo uma região que a gente achava, que determinava que era a melhor região para instalar o implante. Da maneira com que o Dr. Fernando passa no curso, a gente já entra para o procedimento já com uma ideia muito próxima do posicionamento final do implante. E isso dá uma previsibilidade, uma tranquilidade. Mas e aí? Aonde eu furo? Perguntas simples e poderosas, né? Envie um PDF de uma tomografia para um cirurgião que faz zigoma e pergunta para ele, aqui está a tomografia, me diga onde eu faço a perfuração inicial. Você vai ver que ele vai se complicar para responder. Por que isso acontece? Porque não dominam as ferramentas digitais. Após muito tempo de reflexão dos casos que eu operei, não só no pré, mas também no pós-cirúrgico, as percepções foram tantas que percebi que não havia mais como continuar no método tradicional de operar e ensinar. Foi aí que nasceu o método Zigoma 2.0, a nova era dos implantes zigomáticos. E eu vou te explicar em detalhes como que funciona todo esse percurso. Então esse compilado de aulas, né, foram separados didaticamente por módulos. Mas antes de continuar assistindo, entenda para quem que é esse curso aí. Ele é para aquele que já tentou aprender implante zigomático, mas ficou insatisfeito com o método que aprendeu, teve muitas frustrações, né? Ou para aquele cirurgião que está iniciando, porém já entende um conceito Alan Ford, já entende como tratar a maxila atrófica sem enxerto ósseo nos casos mais iniciais. Esses alunos poderão iniciar com um método e terão uma grande redução na sua curva de aprendizado. Mas esse curso é a única coisa que eu preciso para aprender? A resposta é não. Esse curso te apresenta um caminho para o aprendizado. Ele é o primeiro passo para o aprendizado.
No módulo 1 tem uma aula onde eu vou te explicar o caminho das pedras, o passo a passo de como se aprende o implante zigomático e também como não se aprende o implante zigomático. Já no módulo 2, nós vamos entender as bases, as técnicas cirúrgicas descritas como o zigoma foi tradicionalmente ensinado, o que nós chamamos de zigoma 1.0. Vamos entender os kits, as brocas, vamos falar das marcas comerciais, sem mimimi e sem demagogia. O que importa é o resultado e também não ficar só defendendo um tipo de empresa. A gente vai colocar para você o que você tem que buscar nas empresas. No módulo 3, vamos entender o conceito All-on-4. Você vai ter uma aula completa da técnica All-on-4, onde você vai revisar ou aprender tudo sobre a técnica All-on-4. Esse é o único curso que você precisa para a técnica All-on-4. O All-on-4 é algo simples, mas não é intuitivo. Na atualidade, fazer implante zigomático sem entender o conceito All-on-4 é um ato de iatrogenia. Da mesma forma que fazer All-on-4 sem saber zigoma, também em alguns momentos você vai ficar na mão. Então, você vai entender isso de maneira definitiva nesse módulo. Já no módulo 4, você vai entender o conceito Zigoma 2.0, as novas indicações, a nova forma de fazer o planejamento virtual e a vantagem de trabalhar com um protótipo virtualmente operado. Ao invés de apenas imprimir o protótipo e operar no olho o protótipo, nosso conceito de máxima ancoragem no corpo do zigoma, ele vai ser explorado e você vai conseguir imprimir o protótipo já impresso, né? Então ninguém fala sobre isso no Brasil. Nós temos aqui uma grande vantagem para você ir para a cirurgia como se fosse um modelo, com um mapa de onde fazer a tua perfuração inicial. No módulo 5, vamos entender por que é possível fazer implante zigomático com anestesia local, na maior parte das vezes. Esse é outro paradigma que vamos quebrar. No passado, zigomático era sempre com anestesia geral. Aqui a gente faz a maior parte dos casos com anestesia local. Vamos ver as técnicas anestésicas aplicadas ao zigoma. Também você vai aprender o passo a passo da anestesia geral. Professor, mas eu não sou bucomaxilo. Perfeito. Mesmo que você ainda não tenha acesso a nenhum hospital, você vai aprender tudo isso do passo a passo, tudo mesmo. Como que você faz para entrar num hospital, a anestesia geral, fixação do tubo, prescrição das rotinas hospitalares que são diferentes do consultório, tudo mastigadinho e tudo pronto para você. No módulo 6, vou te apresentar o passo a passo do planejamento virtual, com softwares abertos e acessíveis, para que você não fique refém de nenhum sistema de software ou sistema de implante. Você vai aprender a pensar por você e vai ter liberdade para escolher o sistema que você quiser. Você vai ter uma perspectiva totalmente nova no teu planejamento e da ancoragem do zigomático. E por fim, vamos fechar com a nossa aula de complicações, onde você vai aprender a prevenir e tratar as complicações advindas dos implantes zigomáticos. Aqui também muitos paradigmas são quebrados, tá? Então esse módulo 7 ele é específico para tratamento e prevenção de complicações. Eu sou Luciano Engelmann Moraes, sou cirurgião bucomaxilofacial. Eu estou gravando esse vídeo para passar para vocês a minha experiência, a minha vivência acompanhando os cursos online do professor Fernando Giovanella. Nesse novo projeto do Zigoma 2.0 eu tive uma experiência, um aproveitamento de algo que eu já tinha interesse em saber mais, mas eu não tinha tido acesso a uma base teórica e prática, ou seja, existe um padrão de ensinamento dentro do curso que eu assisti e assisto várias vezes, que o Fernando tem toda a preocupação de passar um senso prático com uma base científica sólida. E é justamente isso que eu quero passar para você, que se interessa eventualmente por essa área de reabilitação de maxilas atróficas. Eu, inclusive, fazia parte do grupo do Standard, ou seja, que eu fazia muita reabilitação de maxila atrófica com enxerto e depois implantes, ou seja, tratamentos de longo prazo, muito demorados. E eu passei a fazer parte dessa, vamos dizer, desse grupo de dentistas, cirurgiões com mais experiência, que pensam fora da caixa, ou seja, que pensam que é possível opções novas com reabilitação de maxilas ou mandíbulas atróficas sem enxertos ósseos. E o Fernando, com a elaboração e implementação desse curso, está de parabéns. Eu agradeço, inclusive, a oportunidade de fazer parte desse curso e eu recomendo para você que realmente pensa que pode oferecer mais para o seu paciente e pensa, você como profissional quer dar um salto à frente de qualidade, pense e considere conhecer
o curso do Fernando e eventualmente fazer parte desse grupo selecionado de profissionais que querem oferecer mais para o seu paciente e querem evoluir na carreira de cirurgia de implantes dentro da área da odontologia aqui no Brasil. Beleza? Espero que tenha ajudado você. Um grande abraço. Você pode estar se perguntando, mas quanto custa esse treinamento tão avançado? Um tratamento com implante zigomático é cobrado dos pacientes, dependendo do local que você trabalha, por volta de 25 a 50 mil reais. Alguns dos nossos cursos presenciais podem chegar a 20 mil reais, o que já é um ótimo negócio se você pensar na relação valor investido do curso e o que você cobra de um paciente. Pensando que esse curso online você vai ter acesso imediato, você pode começar a estudar agora, vai ter acesso por 24 horas e vai ter acesso vitalício, isso mesmo, você vai ter um acesso vitalício a esse curso, nós poderíamos cobrar aí 50% de um valor no curso presencial e mesmo assim estaria de graça. Mas eu vou te apresentar um valor especial, mas antes disso, veja esse relato. Olá pessoal, meu nome é Alain Amaral, eu sou implantodontista há cerca de 8 anos e a gente sempre teve facilidade e tranquilidade de conseguir a carga imediata nas mandíbulas, mas os maxilas sempre foram desafios, que eu limitado por não conseguir sempre oferecer ao paciente a carga imediata ou ter segurança de que eu ia conseguir oferecer para ele essa carga imediata. Geralmente o tratamento passava por enxertia óssea, depois a instalação dos implantes e para depois a confecção da prótese. Então demorava 1 ano e meio mais ou menos para entregar o trabalho finalizado para o paciente. E nessas pesquisas, para encontrar solução para isso, eu vi a possibilidade de fazer os implantes zigomáticos. E dentro do implante zigomático eu conheci, das pesquisas sobre implante zigomático, eu conheci o Dr. Fernando Giovanello, né? Conheci ele através da internet, vi vários vídeos, vi cirurgias dele também, vi resultados e me interessei em fazer o curso. O curso foi excelente, comprei o curso, assisti todas as aulas, ele dá toda uma base primeiro da técnica All-on-4, que você vai usar em maxilas atróficas, né? Até mesmo para casos que você não vai usar o zigomático, você aprende que não vai usar sempre essa técnica, você aprende a indicar perfeitamente e tem segurança também de selecionar os casos. Tive algumas dificuldades inicialmente em relação à venda dos casos, a segurança de passar aquilo para o paciente, sair um pouco da minha rotina que é de consultório para ir para o hospital, explicar isso para o paciente e mostrar para ele que era o melhor caminho, mas à medida que fui assistindo as aulas, fui avaliando os casos que iam chegando no consultório e melhorando a minha indicação, tive mais segurança de encaminhar, fechamos alguns casos e conseguimos, inclusive, marcar cirurgias onde o Dr. Fernando veio aqui me acompanhar. Isso foi assim, sensacional para o meu aprendizado, sensacional. O Dr. Fernando veio para cá e assim planejamos o caso todinho, via computador, via remoto, também planejamos virtualmente, imprimimos o modelo, o protótipo e viemos para a cirurgia prontos. E ele estava aqui, mas quem fez a cirurgia totalmente fui eu, ele apenas realmente orientou, isso também é muito bom. A gente vê por aí às vezes em outros locais o pessoal se acotovelando para aprender alguma coisa e eu tive a oportunidade de exercer, de fazer a cirurgia. E para mim, né, o caso que era meu, que eu planejei passo a passo, isso fixou muito meu aprendizado. Hoje eu me sinto muito mais seguro de indicar os tratamentos para os meus pacientes sem enxertos ósseos, de selecionar os casos ideais para a aplicação da técnica do zigomático e também da técnica All-on-4 em maxilas atróficas, e isso só tem beneficiado minha vida, a vida dos meus pacientes, inclusive em termos de competição com os colegas. Beleza? Então foi um diferencial muito grande na minha vida e na vida dos meus pacientes. Esse curso recomendo aos colegas, acho que é uma técnica obrigatória hoje em dia para quem trabalha com reabilitações totais sobre implante. Valeu, um abraço. Mas antes de eu falar do valor do curso, deixa eu te falar sobre o que você vai ganhar além do curso. Existe um curso que está literalmente mudando a face dos pacientes. Quando reabilitamos arcos dentários com carga imediata, devolvemos e trabalhamos a estética na região dentoalveolar e facial até certo ponto, trabalhando com a dimensão vertical, por exemplo. Por que não associar tratamentos dos arcos dentários a implantes faciais?
Por exemplo, pense num caso onde o paciente usa uma dentadura superior e tem o queixo muito pequeno. Já imaginou você fazer a carga imediata na maxila e harmonizar a mandíbula de maneira definitiva? Isso é possível com os implantes faciais. Eu aprendi isso com meu amigo Dr. Eduardo Nascimento. Ele tem um curso específico sobre implantes de mento, onde ele explica o passo a passo desse tipo de implante. Esse curso de implantes faciais ele custa R$ 4.750. Para quem adquiriu o curso Zigoma 2.0, no link que eu vou te enviar agora na sequência, nós vamos ter uma grande novidade e calma que eu já vou te explicar. Todo investimento que você faz na vida, você precisa analisar o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Como nós queremos te oferecer o máximo de valor que está ao nosso alcance, o valor do curso Zigoma 2.0 ele é R$ 4.750. Mas não é só isso, nós vamos fazer algo a mais para você. Recapitulando, curso online, implantes faciais, implantes de mento, R$ 4.750. O curso Zigoma 2.0, R$ 4.750. O valor dos dois cursos é R$ 9.500. Mas calma, nessa oferta exclusiva, que se inicia hoje até domingo, às 23h59, você vai pagar o curso Zigoma 2.0 de R$ 4.740 por R$ 3.247 e vai ganhar de bônus zero o curso Implantes de Mento do Eduardo Nascimento. Olha só, ou seja, você tem a oportunidade de adquirir o curso Zigoma 2.0 e Implantes de Mento de R$ 9.500 por R$ 3.247, podendo ainda parcelar. Eu vou deixar o link abaixo e é só até domingo às 23h59. Mas calma que ainda tem mais. Mentoria individual online comigo para planejarmos juntos o seu primeiro caso. Essa consultoria online tem um custo de R$ 1.800. Então, além disso, acreditamos tanto no conteúdo desses cursos que te daremos uma garantia incondicional, isto é, risco zero para você. Caso você adquira o curso e se achar que ele não correspondeu às suas expectativas, é só enviar um e-mail para a nossa equipe e em 24 horas você terá seu dinheiro de volta e ainda continuamos amigos, sem letra miúda e sem enrolação. Uma coisa eu posso te garantir, essa é a nossa melhor oferta e nunca ofertamos tanto valor por um preço tão baixo. Clique no link abaixo, faça a sua inscrição, inicie agora mesmo seus estudos. Um forte abraço e espero te encontrar na nossa área de membros. Até mais!